Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Podcast, o retorno desse NS Podcast, versão primeira, que o fundo ainda prometo terá adereços, a gente vai melhorar esse negócio, essa bagaça, tá? Eu juro para vocês, tá? Mas enquanto a gente ainda não tem essa mega produção que ainda preciso montar, que o Mercado Livre ainda precisa entregar, inclusive, também, né? Fica o recado. Vamos começar as nossas conversas aqui e mais uma vez... Lica, eu vou te agradecer a presença, você sabe o carinho que eu tenho por você, sabe o respeito, e fico muito contente da gente manter esse contato. E agora que eu estou em Limeira, vocês estão ferrados, essa que é a grande verdade, que agora eu vou encher o saco de vocês direto. Então, assim, fica aí o recado, né? Ninguém mandou convidar, né? Ninguém mandou fazer o convite. A todos vocês que estão nos ouvindo, antes de eu passar a palavra para a Lica, vou pedir um favor para vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer. E também, pessoal, fez todo esse processo? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, tá? Esses vídeos que são temáticos, eu não vou pedir para vocês compartilharem com cada pessoa. Não, dispara, tá? Esses vídeos são importantes chegar para todo mundo mesmo, porque é uma reflexão que vale a pena. Lica, eu vou começar te agradecendo novamente a presença. É uma honra te receber. Faria reverência que nem eu faço toda vez que te encontro, mas assim, eu sou desastrado o suficiente para bater a cabeça na mesa. Então, assim, para evitar problemas de saúde nesse exato momento, eu não farei. Tá tudo bem, fica aqui mesmo, isso. Mas fica aqui, né, minha reverência, mesmo não baixando tanto. Eu acho que a minha câmera dá uma leve travada, né? Sim. Agora voltou. Não travou até agora, você viu? A gente foi conversando, roteiro, tudo e pronto, não, né? É impressionante. A gente está com a pandemia também, né? Tá tudo certo. Mas, Lica, eu primeiro te agradecer pela presença. E para te passar a palavra, começar pela pergunta que eu acho que vale a pena a gente iniciar o nosso papo. A gente vai falar sobre o documentário Atleta A, da Netflix, tá? Quem não viu, por favor, veja o documentário, tá? Ele é muito importante, não só para o meio esportivo, mas para o contexto geral, tá? É uma reflexão de vários pontos que você tem para fazer, não só do meio esportivo, que é obviamente o foco do documentário, porque é o cenário onde se passa, mas é uma reflexão de vida que você faz, tá? Para todos os âmbitos. Então, eu peço muito que vocês assistam e vou começar fazendo a pergunta do por que você escolheu esse documentário, o que ele te chamou a atenção? Bora lá. Bom, primeiro dizer também minha gratidão, né, Iago, pelo convite, por estar aqui novamente. Sempre um prazer estar na sua companhia, porque você é uma pessoa incrível, né? E que bom que nossos laços se mantiveram e que se mantenham por muito tempo. Então, realmente, uma iniciativa, né, importante a sua. Queria parabenizá-lo também. Sei que várias pessoas estão participando, né, do NS Podcast, e isso é muito importante, porque é uma forma de democratizar o conhecimento, a reflexão, de uma maneira informal, de uma maneira, né, leve, e não por isso menos crítica e menos científica. Né? Então, parabenizá-lo por essa iniciativa e também pela sua condução, né, que é sempre muito aberta, né, muito leve, então nos deixa também muito à vontade. Né? E dizer um oi aqui, quase como uma blogueira, né, que a gente aprendeu a ser também um pouco durante a pandemia, dizer também, dar minhas boas-vindas a todos que estão nos ouvindo, né? E que vão compartilhar ou nos vendo ou nos ouvindo. Eu, às vezes, ouço ou vejo algum vídeo, né? Às vezes não vejo o vídeo, só ouço no carro dirigindo, cozinhando, né? Enfim, eu acho que vale a pena a gente ter mais essa ferramenta digital a nosso favor, né? E aproveitar dela ao máximo para diferentes momentos a gente aproveitar para se abrir para uma nova escuta. E eu acho que o podcast tem muito esse perfil. Né? Então, dizer também que estamos juntos, juntas e juntas aí nessa escuta. Então, muito prazer para quem está ouvindo. Bom, Iago, vamos lá. Por que eu escolhi esse filme? Né? Eu acho que tem vários motivos, na verdade, pela escolha deste filme documentário. Obviamente que eu estou mergulhada, né, há mais de 30 anos, na verdade, mais de 40 anos, na área da ginástica. Eu fui atleta, né, não de alto rendimento, né, fui, aliás, bem mediana,
mas me realizava, fui para competições, fiz treinamentos quase todos os dias, enfim, numa época que era ali, né, não tinha tablado, não tinha tatame, era no chão de taco, né, a gente ficava roxa para caramba, treinava para caramba, enfim, mas eu fui ginasta, né, eu fui treinadora, eu fui árbitra, então eu vivo neste universo, né, por muito tempo, e eu pesquiso e estudo a ginástica há quase 27 anos, né? Então, veja, eu tenho uma imersão nessa área chamada ginástica por diferentes motivos. Hoje sou docente na área da ginástica também, né, na FCA Unicamp, no programa de pós-graduação da FEF Unicamp. Então, pronto, né? Estou imersa nesse universo da ginástica. Mas também estou muito mergulhada no universo dos direitos humanos, né? Então, isso vem sendo uma missão que é muito mais pessoal do que profissional, né? Já fui voluntária por muitos anos, presidente de ONG, coordenei projetos comunitários, então sempre tive essa ligação muito forte, esse perfil, né? E, obviamente, que ao atuar academicamente, como docente universitária, também como gestora de clubes, que já fui também, enfim, eu sempre criei projetos com essa natureza, né? Nessa direção. E, sem dúvida nenhuma, o tema do abuso, seja ele qual for, né, é um tema que sempre nos chamou a atenção. Então, nessa minha trajetória, tanto pessoal, né, como profissional, o abuso de pais, né, com crianças, os abusos de treinadores, professores, universitários, inclusive, né, com seus alunos, os abusos de gestores. Então, esses tipos diferentes de abusos sempre me chamaram a atenção e eu sempre tentei formar os meus alunos e minhas ginastas para um olhar atento a isso, especialmente um olhar quase que revolucionário à época, vamos falar um pouco disso, né? Esse tema, há 30, 40 anos atrás, era um tema que era muito velado e que poucas pessoas tocavam nesse assunto, né? Como diria Michel Foucault, né? Houve uma normalização, né? Desse tipo de violência, desse tipo de abuso, tanto dos pais como de professores, gestores, enfim. Então, treinadores, treinadoras, enfim, então a gente acabou se acostumando com isso, né, e normalizando isso culturalmente, e isso não pode mais continuar desse modo, né? Então, sim, acho que a escolha se deu também por esse motivo, né, da minha defesa pelos direitos da criança e do adolescente, pelos direitos à infância, pelos direitos dos idosos, pelos direitos à dignidade humana, de maneira mais ampliada, que, na verdade, é o grande mote, né, de todos os direitos humanos. Então, pronto. E ser uma aficionada pelo cinema, né? Eu adoro, sou viciada, adoro. Então, isso também conta um pouco, né? Mas acho que foram esses os motivos. Você sabe muito bem, né, que justamente por essa última parte da aficionada por cinema, você voltará aqui 288 mil vezes, porque... Venho com o maior prazer. É a vida. Eu faço convite, as pessoas são educadas e aceitam, depois eu fico me atrapalhando. Eu não acho que eu sou mal educada, mas olha, eu também não aceito muita coisa, mas que quando a idade vai batendo, quanto mais a idade aumenta, o filtro vai diminuindo, já entendeu? Já percebi isso. Então, eu aceito aquilo que eu desejo fazer com alegria, realização, né? A não ser que seja algo que eu tenho que fazer, aquela coisa, né, burocrática, tal, às vezes na universidade. Mas, enfim, para mim é um prazer estar aqui, então virei mais vezes, com certeza. Agora está registrado, porque agora complica de vez. Pessoal, só para falar com vocês uma coisa. Como eu não sei quem vai assistir, né, a gente sempre tem a dificuldade de quem vai assistir, né, o YouTube não comunica a gente, pode ser que tenha uma geração muito jovem aí assistindo a gente que não entenda a questão da normalização de algumas coisas. Tá? E eu vou usar um caso muito recente para vocês entenderem o que é normalização. A gente está acontecendo no futebol agora com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior está sofrendo racismo na Espanha, certo? E em vez de se ter uma crítica à sociedade espanhola, em vez de se ter uma crítica a o que está acontecendo, você tem ou uma crítica ao atleta ou uma certa normalização de que todo jogo aquilo vai acontecer. Então, é isso que a gente está falando de normalização, tá? Aí você tira o caso Vinícius Júnior e coloca outros casos, você vai ver que o processo de construção é o mesmo. Tá? Só para vocês entenderem quando a gente fala normalização, porque hoje em dia pode parecer, não, mas isso acontecia muito tempo atrás, nossa, que absurdo, né? Sociedade retrógrada. Não, isso acontece hoje. Está acontecendo agora na Europa, no centro,
é ruim, claro, mas a gente está falando do movimento de uma coisa que acontece com frequência na história da humanidade, você acabar normalizando comportamentos abusivos, tá? Só para quem esteja aqui não ter diferença ali, porque a gente acaba, às vezes, falando algumas coisas. Eu fiz esse de perspectivas com o documentário do Racionais. E muita gente veio falar comigo, falar, poxa, mas sério mesmo que isso acontece? Eu falei, mas é porque a bolha é diferente, o tempo é diferente, a geração é diferente, o ponto de vista é diferente. Então, assim, por mais que pareça que a pergunta acontece, acontece. Acontece, de fato, tem que explicar linha por linha para todo mundo entrar na discussão com o mesmo pé. Lica, a gente estava comentando antes, né? A gente montou um roteirinho para a gente trocar essa ideia, e eu achei importante montar esse roteiro, apesar de não achar roteiros que acabam engessando, mas eu acho importante de montar esse roteiro porque são muitas coisas importantes nesse documentário que a gente não pode deixar de dizer. Isso passar. Exato, a gente tem esse papel de dizer isso. E a gente começou a nossa conversa sobre a questão dos papéis entre instituições, indivíduos, agentes, ou qualquer nome que a gente possa atribuir aqui. E eu queria muito te ouvir, justamente por conta dessa experiência, começando pelos pais. Vamos começar dos pais até a instituição. O quanto que esse sonho dos pais de ver uma criança se realizar, ou o quanto do sonho dos pais de se ver realizado através da criança, interferem nesse processo que a gente viu ali ao longo do documentário? Vamos lá. Bom, então, primeiro, né, para quem ainda não assistiu, mas tenho certeza que vai assistir, o documentário, né? Então, basicamente, o filme documentário Atleta A, ele narra todo um processo de denúncias, né, por abusos sexuais cometidos pelo Lawrence Nasser, na verdade chamado de Larry Nasser, que é um médico, né, que foi por 29 anos médico da Federação Nacional de Ginástica dos Estados Unidos, né? Então, a Federação Norte-Americana de Ginástica. Então, o filme, na verdade, se inicia, né, contando essas rotinas as quais as ginastas de alto rendimento e todos os atletas de alto rendimento passam, na verdade, né? Por isso que esse filme é um filme que atravessa qualquer esporte, também por isso. Então, e esse sonho, como você falou, então tem o sonho macro, que é da criança, e o sonho também dos pais, de que o seu filho, sua filha, se tornem atletas olímpicos, né? Ou heróis, heroínas nacionais, né? Pelo menos, a melhor do país, aquela coisa, né? Então, não ganha a medalha olímpica, mas é a melhor do país. Aquilo por si só já traz todo um orgulho, enfim. A ginástica, ela é muito tradicional nos Estados Unidos, né? Obviamente que a antiga cortina de ferro, né, depois do desmembramento aí da União Soviética, tem essa força, sempre teve, né, historicamente tem, mas os Estados Unidos, né, nas últimas décadas, vem de maneira ascendente, tomando esse posto, né, e vem tomando, né, no pódio olímpico há algumas edições dos Jogos. Então, aí pronto, você potencializa esse sonho, e você potencializa esse sonho numa comunidade ou numa sociedade, por isso que eu gosto muito da história social, onde eu fiz o lugar que eu fiz o meu doutorado e meu pós-doutorado, porque a gente vai entendendo essas lógicas que também são culturais e historicamente construídas, não é? Então, quando a gente pega um modelo de gestão econômico, né, norte-americano, né, que é neoliberal, extremamente consumista, individualista, ou seja, né, a pessoa sobe pelo sucesso próprio, enfim, porque ela é guerreira, porque ela faz acontecer, porque, né, enfim. Então, há toda uma lógica ali social e cultural que vai também colaborando para que os pais, a sua pergunta, se coloquem também nesse lugar, e as crianças também, né? E os jovens. Então, sim, né? Então, os pais têm um papel muito importante nisso, nesse processo de formação do atleta, porque eles não podem, de maneira alguma, negligenciar esse processo, né? E é muito interessante que o documentário vai trazer
muitas narrativas dos pais das ginastas, especialmente as mães, né? Para dizer, e elas vão ser uníssonas em narrar. Ah, mas eu confiava na equipe, não, mas eu confiava no médico, mas eu. Enfim, né? Então, essa confiança no sistema como um todo, mas que paira também uma certa. Que na qual paira uma postura não só de confiança, mas quase de que também um silenciamento. Né? Essa palavra vai aparecer na nossa fala aqui muitas vezes. Por quê? Porque eles também, às vezes, são, vamos dizer, motivados a não se intrometer. Esse é o termo correto. Né? Então, se você quer que a sua filha se torne uma atleta olímpica, deixa com a gente. Não questione. Né? Então, os pais também são orientados a ter uma postura desse modo. Né? Alguns pais comentam levemente isso, outros não. Né? Mas a gente sabe que isso acontece. Né? Então, e aí também isso. Então, há também uma comunicação, uma linguagem subliminar ali que está posta. Né? Não questione, porque se você questionar, eu tenho mais uma lista de 100 meninas que querem esse lugar. Né? Então, não atrapalha. Né? Pronto. Então, isso também foi culturalmente construído naquela federação, naquela cultura do ginásio, né, que o professor Marco Bortoleto e o professor Maurício Oliveira já estudaram em nível de pós-graduação, essas microculturas dos ginásios da ginástica, no caso da ginástica artística, e a professora Patrícia Boaventura já estudou no caso da ginástica rítmica, de alto rendimento. Então, devo dar pinceladas acadêmicas aqui, né? Para quem for acadêmico e quiser ler esses trabalhos. Então, são microculturas, né? Então, isso também é um pouco posto. Então, os pais que também têm esse sonho acabam não se envolvendo demais, é isso. Né? Então, os pais têm um papel muito importante, porque o documentário vai mostrar o quanto as filhas deram aos pais vários indicadores de que esses abusos estavam acontecendo. Né? E os pais, em sua maioria, né, vão, de algum modo... mas acho que você, né, se equivocou, acho que você... Né, será que foi isso mesmo? Porque é isso, né? Na ginástica, né, o treinador, o médico, tem que tocar no seu corpo, né? Até que uma delas vai dizer com todas as letras à mãe, olha, né, eu vou ser muito clara aqui na minha comunicação também, né? Então, isso me dói, mas eu preciso falar. Né? Tem esse papel também. Olha, né, o médico colocou o dedo na minha vagina. O médico encostou o pênis no meu ânus. Então, pronto. Aí a coisa chega num nível, né? E uma das mães, da Meg, vai se rebelar, vai falar, não, para tudo, né? Minha filha está sendo molestada. E aí ela, obviamente, vai acionar, mas esse é outro assunto, né? Então, enfim, o papel dos pais é também não só se interessar, se aproximar, questionar, né? Mas, sobretudo, ouvir o próprio filho, ouvir a própria filha, né? Que é algo que, ao meu ver, também, de novo, nesse lugar maior, né? Social, cultural, a gente sabe que essa escuta está cada vez mais diminuída. Os pais cheios de trabalho, cheios de demanda da casa, cansados, filhos cada vez mais no computador, no celular, na TV, e essa conversa, esse diálogo em casa não acontecendo, né? Por N motivos. Não estou julgando ninguém, estou dizendo que é um cenário do século XXI. Não é? Então, a gente tem que cuidar para que esse diálogo seja sempre mantido, alimentado, que os filhos percebam que há um interesse nosso, né, pais, na vida dos filhos, na escola, com o namorado, brincando, nos esportes, em todos os momentos e contextos que eles vivem. Né? Então, sim, o papel dos pais é muito importante. Né? E o papel de algumas mães, algumas ginastas, foi fundamental para este processo correr. Ele se inicia com uma investigação, na verdade, vamos falar disso depois,
mas o papel das mães para empoderar as suas filhas, para que contassem o que aconteceu, em detalhes, a verdade, para que fossem ao julgamento, foi muito importante. Nesse cenário, eu vou fazer uma ida e volta para aproximar, principalmente da nossa realidade enquanto profissional, porque eu acho que todos os papéis a gente vai conectando com o nosso, né, especificamente, né, de atuação. E enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, falei, poxa, a gente aproveita de uma insegurança dos pais para não exercer o nosso papel de educadores. Então, o pai tem uma insegurança, ou a mãe, enfim, os pais, de maneira geral, têm uma insegurança em relação ao futuro da criança, em relação ao sucesso que ela vai ter na vida, preocupações de pais, né? Preocupações de pais de maneira geral. E a gente aproveita dessa insegurança para cortar uma parte muito essencial do nosso papel, que é explicar para as pessoas o que a gente faz. Uhum. Então, aí eu vou trazer para o meu universo, né, que é o futebol. Quantas vezes eu já não vi, tipo, não, treinamento sou eu que faço. Tá, mas você já explicou para ele por que você faz esse treinamento? Qual que é a importância? Você já parou para ouvir o pai, a história dele de vida, alguma coisa do tipo? E por vezes, isso falta, aliás, por vezes não, 99% das vezes isso falta na conversa. Né? Porque essa questão que a gente coloca aqui, ela pode parecer, ainda mais numa cultura norte-americana, né, de alto rendimento, né, ela pode parecer uma etapa desnecessária, uma etapa de atraso do processo. Em vez de eu gastar tempo na preparação, eu estou gastando tempo conversando com o pai, coisa que eu não precisaria fazer para o desenvolvimento da criança. E essa expressão é horrível, né? E eu ouço muito, inclusive, de ginastas. A gente está gastando o nosso tempo, né? Gastando, perdendo tempo com isso. E eu lembro que, olha, foi muito interessante quando eu era treinadora de ginástica rítmica, eu estava fazendo mestrado. Pronto. E eu comecei a ler as obras de Paulo Freire. E quando eu li Pedagogia do Oprimido, eu comecei a fazer um paralelo com o treinamento esportivo. E aí, pronto, eu comecei a explicar as coisas para minhas ginastas. E elas me falavam. Então, olha como isso está enraizado, né? Elas me falavam isso. Ai, Lica, para de enrolar, é outro termo. Para de enrolar, vamos logo para o aquecimento. Eu falei, não, estou explicando o que nós vamos fazer hoje. Vocês entendam a programação do treinamento hoje de 4 horas. Por que isso é importante? Porque eu estou explicando, né? Conscientizando vocês dessa importância para que vocês façam, né, para valer e tal, entendendo o que estão fazendo. Mas olha, imagina. Então, os pais são assim, nós somos assim, eu era assim, né? Eu fui criada para ser assim, né? Pelos meus treinadores, né? Então é isso, a gente. Todo mundo introspecta isso, né, Iago? Inclusive nós, como profissionais, né? A gente vai aprendendo isso devagar, né? Mas, enfim. Não, esse é um ponto, acho que ele é importante, porque a gente falando da questão dos papéis, né? A gente entender o papel de todo mundo para além do que a gente normalizou. Então, o papel do atleta não é só exercer aquela ação naquele momento, naquele conjunto, treinar mais vezes. Tem toda uma questão de educação que você vai ter, para além daquela atividade que você está vendo como o resultado final, né? Então, nessa linha, e aí eu, Iago, não tive vivência nenhuma como atleta, assim, a minha sorte é que o eSport está crescendo. Aí eu posso falar qualquer coisinha de 1900 e pouco, tá tudo bem. Mas se não crescer o esporte, eu tô ferrado. Eu não tenho vivência nenhuma esportiva. Nessa parte, quando você fala dessa questão da atleta e depois da atleta, de quem está praticando naquele momento, e depois você, já no mestrado ali, que você vai começar a refletir sobre essas coisas, você se via nessas crianças que estavam ali? No sentido Lógico. de, caramba, para de enrolar e vamos. Lógico. Lógico, porque eu fui educada, leia-se, né? Para entender que o espaço ali do treinamento, entre aspas, é para treinar. É para uma demanda de esforço,
É que nós vamos entrar em outro tema, eu não quero entrar nele, mas além de uma demanda de esforço, também, e acho que o filme está no filme inteiro, do começo ao fim, é a discussão da obediência. Essa palavra também é muito forte no filme, né? Há uma obediência e há uma subserviência, né? As duas coisas, que elas são bem distintas, né? Então, eu não tenho o direito de, né? Então, eu falo, né, ok para tudo, eu aceito tudo, e uma obediência que tem a ver com uma hierarquia, né? Que eu não posso contestar. Que meu treinador falou, faça isso, faça isso. O médico falou, abre a perna, eu abro a perna. O treinador, é isso, né? Você está com a bolha sangrando na mão, o treinador fala, vai de novo. Não, mas está pingando sangue. Põe esse esparadrapo com ele sangrando e vai. E você não contesta. Então, porque há uma hierarquia ali, que você foi educada a também obedecer, né? E aceitar e fazer. Né? Então, eu acho que essas duas palavras são chave para a gente entender isso, né? Que é a obediência e a subserviência, né? Que são também muito, entre aspas, típicas desse ambiente esportivo do alto rendimento, especialmente com crianças, né? Com adultos ainda isso acontece, mas ainda os adultos são mais críticos para algumas questões, não é? Mas, mesmo assim, com crianças esse cuidado tem que ser dobrado. Porque a gente entra também numa outra seara, que é a questão visual até. Né? A questão visual que eu digo para uma criança, um adulto, visualmente falando, tem uma outra perspectiva do que você, já adulto, com outro adulto, independente se ele é mais velho ou mais novo que você. Sim. Então, assim, ali você tem uma questão de dominância, se a gente pode usar algum outro termo também nesse sentido, tem uma questão de dominância fisicamente falando, não só por uma questão de poder hierárquico, que já teria numa instituição normal, sim, mas também você tem uma questão visual, né? Você tem uma questão visual, você tem os treinadores geralmente são mais altos, você tem uma questão já de ser mais velho, então você tem uma questão ali que ao longo das filmagens, principalmente ali aquelas primeiras, você vai vendo isso muito característico, né? Sim. Você tem uma postura, ainda mais americano, que assim, é uma cidade que já é competitiva por si só, é uma postura de tentar dominar tudo no ambiente, que ali vira o cara. Tem uma cena do documentário que eu acho assim, esteticamente interessante de reflexão, que é quando aparece o treinador, né, o treinador fazendo aquele percurso de carro, né? E aí ele fala, não, porque agora ele está quase um texano. E ali você vê a necessidade de uma imposição masculina, meio que o cara bruto, rústico e sistemático que vai ali com o seu carro e passa rápido na estrada, levantando poeira. É bem dominador, como você mesmo colocou, né? Ele precisa dessa cena dominante para esconder um conjunto de fragilidade, já diria Freud, né? Então, assim... E esse conjunto de abusos, na verdade, especialmente quando vem do sexo masculino para o sexo feminino, né? Também, obviamente, escancara todo um machismo, né? Enfim, né? E toda a necessidade de uma imposição de uma certa virilidade, né? Então, essa palavra também ela vai nortear o filme todo, né? E nesse cenário, ainda pegando essa questão dos papéis, né, que a gente estava levantando, tem um papel para mim que é chave, e talvez seja o papel mais crucial na narrativa, porque talvez o papel não punido na narrativa, que é o papel institucional da federação em si, né? Sim. Principalmente pela figura, por mais que uma das figuras tenha sido punida ao final, mas a instituição como um todo acaba se blindando, né? A gente vê muito isso, né? Não, é esse cara, é essa pessoa, a instituição não tem nada a ver, a organização é um indivíduo só, né? Como se fosse uma maçã podre no ambiente apenas, né? Na verdade é quase que a macieira inteira. Isso que eu ia falar agora. É muito fácil culpar uma pessoa, né? Como que você vê esse papel da instituição? Bom, então assim, eu vou só pegar um gancho que eu não quero te interromper, né? Quando você fala do nosso papel, você fala nosso papel, né? Então, antes de ir para o papel institucional, eu ainda quero tocar num ponto que você comentou,
sobre o papel dos treinadores e treinadoras, né? Então, enfim, que é um papel também profissional e um papel que é fundamental nesse processo. Eu acho que nos últimos 10, 15 anos a gente tem evoluído muito cientificamente em reflexões, em teorias, em pesquisas sobre a formação do treinador, sobre a atuação do treinador, né? Então, especialmente aí nós temos alguns autores, né, como Jean Coté, que tem tido, né, um protagonismo muito forte nessa direção, mas assim como outros também, como o Trudel, em nível nacional, né, temos também o Melisted, a Larissa Galati, né, o Michel Melisted. Então, a gente tem tido acadêmicos de todo mundo que estão estudando cada vez mais a formação e a atuação profissional desses treinadores e treinadoras, né? Então, isso para nós é um ganho do século XXI que não havia, né, anteriormente. A formação do treinador era técnica, e você herdava as questões de comportamento, as posturas, as condutas, praticamente de um cenário, de um contexto. E, inclusive, muitas treinadoras mulheres, né, com as quais as ginastas falaram, não se incomodaram com isso. Isso é terrível da gente pensar, né? E muitas delas, ao invés de aderirem a isso, defenderem as ginastas, elas vão ser cúmplices disso também. Mas daquele olhar também de coerção também, né? Porque elas, por um lado, eram administrativa, institucional, elas eram também cobradas para que tomassem essa postura de um silenciamento dessas questões, não é? Mas elas tinham como, né, na verdade, se unir às ginastas contra isso como mulheres e como treinadoras, né? Então, duplamente elas tinham essa obrigação e não fizeram isso. Então, pronto, quero aqui deixar isso muito claro. A segunda questão é dizer que, no início do filme, também aparecem esses motivos, né, dessa investigação, e essa investigação começa por um grupo de jornalistas, não é? Sobre abusos na escola, e aí há uma notícia de uma ginasta falando sobre o abuso do treinador. Uhum. A história toda começa com os abusos do treinador. Não tinha nada a ver com o médico inicialmente. Nada a ver com o médico inicialmente, né? Então, veja, e aí eles começam a investigar, vários nomes de treinadores aparecem em diferentes regiões dos Estados Unidos, tá? E isso começa aí, uma delas fala do médico. Então, pronto, só para dizer que, para não entrar no médico ainda, para dizer que há, portanto, né, um papel dos treinadores aí que já tinham essa cultura de abusar, tanto verbalmente, como fisicamente, como sexualmente dessas meninas, né, dessas ginastas, há 30 anos, há 40 anos, né? A Nádia vai falar sobre isso, inclusive, no documentário. Enfim, então, para dizer que nós temos um papel aí, né, fundamental e importante no filme e no nosso contexto esportivo dos treinadores, né? Que bom que isso está mudando nas confederações. O Brasil hoje, por exemplo, né, no COB tem um programa de formação de treinadores, né, e há um módulo sobre esses abusos que é obrigatório, por exemplo, né? As comunidades vêm fazendo, então já indico aqui, né, no YouTube do GPG Unicamp, do nosso grupo de pesquisa da FEF Unicamp, nós temos também um evento com a Soraya, que era do COB, foi ex-ginasta, falando sobre esses abusos, né? Está disponível no canal do YouTube para todo mundo ver. Então, veja, há um papel também ali dos treinadores que é fundamental, né? E que as senadoras, as mulheres foram, entre aspas, no filme, né, mostra essa conivência, e os homens já faziam isso há muito tempo, né? E as denúncias começam com os treinadores. E um outro papel ainda, né, de uma certa categoria, é da equipe multidisciplinar, né? Então, dentre elas, o papel médico. Então, que a medicina sempre teve um poder sobre a sociedade gigantesco, né? Então, vamos pôr de novo isso num contexto macro, né? Então, o que a medicina fala, o que a ciência fala, a gente fala amém. É a nova religião, né, contemporânea.
Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Porque o médico também era intocável, né? Tudo que ele fazia ali tinha um propósito, tinha um sentido, e enfim, né? Tanto no campo pessoal como profissional. Eu lembro de uma das narrativas de uma das meninas que o Larry Nassar, que o médico era amigo do pai da menina. E a menina vai dizer, a Janassa vai dizer, olha, ele está abusando de mim. Você é louca, imagina. Inclusive fez isso na casa deles, que é pior, né? Que é muito pior. Porque ele sabia que ele podia fazer isso lá, porque o pai tinha plena confiança nele. Quando tudo isso vem a todo, o pai se mata. É muito triste, fica até emocionado, é muito triste isso, né? Então, para você ver, mas é isso, é o poder da amizade, o poder da confiança na área médica, né? É o poder do médico, de maneira geral, na nossa sociedade. Né? Então, a gente tem que ter também esse cuidado no policiamento, entre aspas, aí, né? nesse de um controle, mas esse cuidado também com toda a equipe multidisciplinar que ali convive com os atletas, especialmente as menores de idade e as meninas. Né? Mas abusos já aconteceram com meninos também no futebol, por exemplo, né? Em inglês. Enfim, só para a gente ter. Então, pronto. Agora para o institucional, né? O filme mostra claramente, né, que o Steve Penny, que na época era o presidente da Federação Nacional de Ginástica, como ele vai também colaborando para esse silenciamento. Por anos, na verdade, né? Por anos. Então, os pais ligam para ele, uma treinadora ligou para ele, olha, elas estão falando isso, né? As ginastas estão... Não, deixa que a gente vai ver. A gente vai acionar a polícia, vai ter uma investigação. Então, ele faz uma promessa, inclusive, né, de um encaminhamento, entre aspas, até mais sério, mais robusto, envolvendo a polícia, mas ele não faz. Né? Então, e tanto é que ele também é processado, né? Por ser isso, ele se omite, né, disso. Então, a gente de novo fala do papel do gestor esportivo, que é tão caro para nós, quero aqui, né, dizer o quanto nós estudamos isso na FCA Unicamp, né, a Cacilda vem estudando isso, o professor Leandro Mazei vem estudando isso, a Ari Rocco, Flávia Bastos, há um grupo de professores da gestão esportiva estudando isso, né, o Mesader, enfim, vários deles, tentando também compor hoje um perfil desse gestor esportivo, né? Mas, não obstante, também esse gestor era homem, né? Enfim, então, sempre perpassa por esse debate de gênero, né, que é social, culturalmente construído, né, de um homem exercendo poder, né, dentro de uma federação tão importante como essa, né? Não, mas você está ganhando, né? Não mexe em time que está ganhando. Não vamos, né, colocar no ventilador nada, porque nós estamos ganhando, nós somos, né, os medalhistas, né? Então está dando certo. Né? Então não pode ter nenhum podre associado a essa trajetória de sucesso. Né? Pronto. Então, para dizer que o papel da federação, né, foi totalmente absurdo, né? Totalmente. E não só dele, né, do gestor máximo. Então, de novo, a gente não pode achar um culpado, né? Tem vários culpados nessa história. Não é? Desde pais negligentes, até treinadoras negligentes com essa escuta, né, até os gestores. Então, tem todo um sistema aí que está totalmente equivocado. Então, sim, né, esse papel federativo me chamou a atenção no filme, e também o papel institucional da mídia. Né? Então, quero fazer meu elogio aqui à mídia, porque tudo isso, né, foi, na verdade, não é que veio à tona, né, porque isso já vinha à tona por outros caminhos, mas de maneira um pouco mais comedida, vamos dizer assim, mas graças à mídia que isso realmente tomou uma proporção. Né? Ginastas começam a ligar para esses jornalistas para fazer denúncias anônimas e outras não anônimas, porque eles fazem, entre essas, um chamamento e uma primeira notificação em jornal, né, dessa história. Né? Então, as ginastas começam a se sentir ouvidas por alguém que vai levar isso a sério. Né? E aí, então, esse papel midiático também é muito importante. Eu, como eu sou chato,
Tem essa. Acontece. Às vezes a gente tem esse papel na sociedade, às vezes você tem papel na sociedade, faz parte. Eu vou fazer a crítica para a mídia. Porque tem um ponto que eu acho importante, e eu venho falando isso algumas vezes, que a gente passou a ouvir que ostra feliz não faz pérola. E até aí tudo bem. Até eu concordo, a frase está correta até este ponto. Mas ostra, para fazer a pérola, ela não faz a pérola melhor se ela ficar sofrendo cada vez mais. Não é linear a questão. Então, às vezes a gente acaba romantizando algumas frases, para o sentido negativo da palavra romantização, justamente nesse cenário. Que mas o esforço, o abuso, teve ponto positivo. Não teve. Não teve. A gente teve uma saída, uma alternativa, vai se remediar várias coisas, outras coisas não vão se remediar, não é com o tempo, não vai acontecer esse processo. Mas o grande ponto que fica, e eu acho aí é o cenário de mídia de crítica, é essa romantização do sofrimento. Concordo. O quanto esse papel do herói ou da heroína, né, o quanto cada vez mais ele sofrer ou ela sofrer e superar a dor. Eu estou dizendo assim, eu estou elogiando o papel da mídia no documentário e nesse processo, né, com mais especificidade. E a mídia tem esse papel cada vez maior, investigativo, de denúncia, é fundamental esse papel. Mas concordo, né, que concomitante a isso, porque essas coisas coexistem, não é? Há uma romantização de muitas questões, né? Então, por exemplo, você comentou agora um caso que, enfim, me fez lembrar outro, assim, de pronto, quando a gente vê, por exemplo, os corredores brasileiros, né? Eu lembro que eu vi assim, olha, porque ele corre no canavial todo dia, 5 horas da manhã. O outro, né? Porque ele corre descalço. E ele... gente. Então está tudo errado. Isso quer dizer que nosso sistema desportivo é péssimo. É ruim. Isso quer dizer que a nossa política pública é péssima de fomento do esporte. Né? Isso quer dizer que nós não democratizamos o esporte para todos. Então, enfim, em vez de olhar para aquilo e fazer uma denúncia, né, de quantas mazelas sociais estamos ali vivendo, né, quer dizer que uma pessoa como essa, do alto rendimento, que acabou de ganhar um campeonato mundial, o que ele faz durante o dia não é treinar, é cortar cana. Com nenhum demérito disso, veja, tá? Estou dizendo que ele, ao invés de estar num ginásio treinando com um bom salário, porque ele é um atleta profissional, ele faz ainda um outro trabalho, seja ele qual for. Para quem esteja nos ouvindo e for capitalista ao extremo, eu vou ajudar vocês, tá? A entender esse ponto. Se ele consegue fazer isso no canavial, você imagina se eu conseguisse ofertar uma estrutura para ele, certo? Então, para quem seja capitalismo, né? Tudo. Social, familiar, de treinamento. Né? Eu lembro de um dos jogadores de vôlei, e ele morava aqui, na favela, né? E aí inundava a casa dele, e aí ele não foi treinar porque... Não... Gente, então veja, nós não conseguimos dar condições mínimas de moradia para os cidadãos brasileiros de maneira geral, né? Veja. E também para os atletas. Então, eu concordo com você, há uma romantização de todo esse processo de sofrimento que ela é maléfica para o desenvolvimento profissional, de fato, do esporte. Né? Então, enquanto a mídia continuar reforçando isso, né, isso vai criando no imaginário coletivo que isso faz, de novo, a naturalização. Né? Por isso que eu sou fã do Michel Foucault. Que isso é normal, que isso está tudo bem, que isso faz parte. Não faz parte. Né? Não precisa ser assim. Né? Não precisa ter uma fala do... Uma fala não, tem uma parte do documentário que eles estão falando sobre a questão da imagem da atleta como saúde, que as marcas querem se associar, que é a origem de alguns dos silenciamentos, né? Pelo tipo, olha, a gente está ganhando dinheiro agora pela primeira vez em cima das atletas, com a imagem delas. Então, assim, não é um momento de levantar essa questão financeiramente falando. Né? E aí você tem uma questão que ela é muito... assim, ela fica num segundo nível de debate, ela fica na entrelinha,
que é o quanto você coloca a pessoa sofrendo na sua TV, não conseguindo terminar o movimento, apoiando de maneira correta porque está doendo na primeira cena, e na outra cena você corta para ela no intervalo, para ela tomando um copo de Coca-Cola barra Pepsi, e falando, isso aqui é maravilhoso, e ela vira sinônimo de saúde. E aí você tem outras pessoas na TV vendo isso e falando, olha, aquela pessoa que sofreu, ela está plenamente em condição. O sinônimo de saúde é uma pessoa que sofreu, que deu um jeito de superar aquela dor e que saiu dali e foi tomar coca. Não tem coisa pior para a saúde, de qualquer forma, do que você sofrer um abuso, exposto a milhões de pessoas, e depois você sair dali, pegar um produto químico, colocar para dentro e falar, pô, tô bem. Não, pelo contrário, não, essa pessoa está mal. E a gente está batendo palma, né? de maneira geral. Desculpa da minha risada, agora eu ri porque eu lembrei do filme. Tem uma propaganda da Coca-Cola no filme, né? Que a ginasta fica na trave e os pais lá incentivando a ginasta tomando Coca-Cola. Então é isso, né? E aí a discussão da saúde, do heroísmo, tudo isso misturado no mesmo cenário, né? E o quanto isso custa para a vida dessas pessoas, né? Então, uma das ginastas, acho que é a Ellie ou a Jéssica, não me lembro, ela vai dizer assim, depois de 10 anos, que ela sofreu esse abuso há 10 anos antes das denúncias, né? Então, ela falou assim, eu tinha apagado isso da minha vida e da minha memória. E quando eu comecei a ver essas notícias, aquilo me veio como se tivesse acontecido há 5 minutos atrás. Até me arrepio. Porque aquilo foi tão real, aquilo foi tão invasivo, aquilo foi tão doloroso para mim, que marcou a minha vida. Então, é isso, assim, né? E aí você fica imaginando a vida sexual dessa menina, dessa mulher, a maternidade dessa mulher, a relação. Então, veja, né, uma série de questões ali que não foram nem cuidadas por um psicólogo, porque ela teve que omitir isso, né? Então, nem cuidadas pelo coletivo ali de maneira mais ampliada, né, todas juntas ali, uma amparando a outra. Isso vai acontecer realmente, né? São mais de 125 denúncias. Imagine, são 29 anos que esse médico ficou à frente dessa função, não é? Muito mais, tiveram muito mais meninas, né? Mas nem todas denunciaram, enfim. Mas não porque não são, isso é uma coisa horrível de a gente pensar, né? A gente não tem que julgar. Por que elas não denunciaram? Imagina, mais de 500. Sim, mas é muito doloroso, é isso, né? Então, é muito difícil fazer isso, né? Transpor essa barreira. Então, a gente tem que entender que elas eram meninas, né? Crianças, né? Então, não vai ser fácil para elas fazer isso. Algumas vão conseguir, outras não vão, né? Mexer nesse passado, mexer nessa memória triste, né? Enfim, não vão conseguir, né? Então, pronto, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Com esse julgamento do vivido, né? Não pode acontecer. Eu estava lendo aqui, eu vou só dar uma agulhinha no que. Eu fui até olhar o nome para não errar o nome. Eu peguei aqui o tablet. Acho que essa mesma romantização, né? E acontece muito com o brasileiro, inclusive, isso. Aconteceu com o Wanderlei Cordeiro de Lima, por exemplo, né? Quando ele deixa de ganhar o primeiro lugar nos Jogos Olímpicos porque alguém, né, um louco, né, vem e o interrompe na sua corrida, né? E, novamente, o papel das federações, voltando a isso, né? O papel do COI ali tinha que ter sido outro, né? No mínimo, você dá 2 medalhas de ouro. No mínimo, você faz isso. E quem é o responsável pela organização do evento? Ele estava no primeiro lugar e lá na frente falar, não, estava uma disputa, a gente não sabe se ele ganhar primeiro lugar. Não. Né? E aí, não, ele não ganha nada, mas ele vai ganhar depois a medalha de honra do COI. Veja,
E aí há uma romantização da mídia, pouquíssimos atletas na história, né, do olimpismo ganharam essa medalha de ouro, não, essa medalha de honra, desculpa. Veja, não, está errado, né? Então, percebe, né? Então, sim, então a mídia raramente põe o dedo na ferida, resumindo, né? Provoca ali inquietações e desconfortos para os órgãos normativos superiores, né? De maiores instâncias aí políticas, econômicas, né? Com a CBF nem se fala, com a FIFA nem se fala, enfim. Tem exemplo aqui do COI, mas isso no futebol é muito recorrente, né? E tem grande visibilidade, porque o futebol tem uma grande visibilidade mundial, não só nacional, né? E esse silenciamento também da mídia não colabora, muito pelo contrário, piora essa situação. Aliás, eu vou fazer um adendo aqui que acabou de surgir na minha cabeça. Recomendo um seriado, está no Prime Video, chama Avelange. Boa. Muito bom seriado. Muito bom seriado. Depois a gente Tá faz. Eu já falei. Vai ser o tema da outra. Eu já falei. A Netflix na Prime, fica todo mundo produzindo coisa boa, entendeu? Aí a gente fica trazendo coisa aqui. E eu sou obrigado a gastar o dinheiro que eu nem tenho com essas coisas, que maravilha. Entendeu? E não ganho um patrocínio. Esse que é difícil. Entendeu? Esse mundo capitalista nem para premiar de vez em quando. Nem para premiar um pouquinho. Nem para premiar. É difícil. Mas até para a gente ir caminhando para o final, até por questão de horário também, eu queria muito falar sobre a última cena, as últimas cenas, né, que são as atletas e as mães indo ali falar sobre, na frente do médico, durante o julgamento, né? E eu acho que ali fica ressaltada a questão da importância da denúncia, ali fica ressaltada a questão da importância do papel, de fato, porque aí você extrapola, né, visualmente tudo para todo mundo, e ali fica, de fato, a importância do documentário, né? Fica aqueles 3 pontos que a gente conversou previamente, ficam todos visualmente claros naquelas cenas. Eu queria 2 pontos. Te ouvir, obviamente, sobre isso, sobre a tua leitura acerca daquela cena toda, e também sobre a tua leitura pessoal. Porque eu sei que eu, enquanto homem, vendo aquela cena, eu provavelmente tive uma reação completamente distinta da sua. A minha reação, compartilhando com vocês, foi de vergonha. Eu não fiquei emocionado. Eu fiquei envergonhado. Eu estava me diminuindo enquanto assistia. Suponho que, obviamente, a gente tenha sensações diferentes naquele momento e naquela cena. Sim. Então, eu queria muito que você compartilhasse, para além daquele ponto de reflexão, o teu sentimento quando você viu. Bom, vamos lá. Acho que primeiro dizer, né, da questão profissional. Então, como profissional, como cientista do esporte, como acadêmica, como educadora de maneira mais ampliada, né, eu vejo o papel fundamental deste documentário, especialmente deste final, né, do documentário, porque aquilo vai dilacerando a gente, né? Eu vou falar depois do pessoal, mas aquilo rasga a gente ao meio, né? Porque a gente é educador, porque eu fui treinadora, é isso, entende? Então a gente vai se colocando meio que no lugar, mas academicamente vendo a importância daquilo, né? Eu ouvi eu discuti esse filme já com os meus alunos na FCA, Unicamp, né? Numa disciplina sobre cinema e esporte, inclusive, e também na minha disciplina de debates contemporâneos da ginástica, que foi uma disciplina que eu criei até para trazer esses temas emergentes, né? Do bullying, anorexia, vigorexia, enfim. E esse é um dos temas, dos abusos. E a gente e os alunos, né, se chocam, né? E eles falam para mim: "Ai, professora, achei que aquilo foi demais, forçou a barra". Eu falei: "Não foi barra, aquilo é realidade". E nós temos que ficar. O outro falou, outro, inclusive, né, menino. Bom, eu acelerei o final porque eu não aguentava mais. Eu falei, não. Volta e assiste devagar. Entende? Porque isso dói, né? Isso custa a fazer a gente acreditar que aquilo foi real, né?
E cada hora que uma ginasta falava, né, abusos similares, abusos diferentes, contados com detalhes, né, e ele me virou, ele pegou no meu seio, aí ele enfiou e aquilo vai te invadindo, né? E a gente precisa viver isso, sabe, o Iago, porque para que isso nunca mais aconteça, né? A gente tem que formar nossos alunos, formar nossos treinadores, formar nossos educadores de maneira mais ampliada, que lidam com o corpo, com a atividade física, a entender que isso não pode acontecer. E que nós não só... mas eu jamais fiz isso. Não é essa a questão, né? A questão é que a gente não pode deixar isso acontecer. Quando eu fui coordenadora de esportes, né, quando eu fui gestora, agora, né, eu já estou há 20 anos na gestão federativa, né, então, é isso. Onde quer que eu esteja, eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que ter medidas preventivas, eu tenho que ter medidas protetivas, né? E isso, então, a gente, como gestor, como cientista, como professor, como treinador, como árbitro, eu fui árbitra. Eu já vi treinadora batendo em ginasta em competição. Os meus alunos viram isso agora no Rio 16. Certo? Então, de graduação, que foram voluntários. Então, aí eu falei, o que vocês fizeram? Nada. Eu não posso formar meus alunos para serem também silenciados. Eu tenho que formá-los, né? Formar árbitros, formar treinadores, formar professores de escola, tem que formar o cidadão, mas no meu caso o educador, para que ele jamais, ela, seja conivente com isso. Seja um interlocutor, seja um mediador, seja um parceiro de luta, seja um lugar de escuta, percebe? Então, acho que esse é o nosso papel e por isso a importância desse final, né? Então, porque ele é o ponto, vamos dizer, é o ponto mais triste, mais forte do documentário. Mas é isso, a gente precisa ouvir isso, a gente precisa ver isso, né? Para que esse inconformismo, para que essa luta, para que essa, vamos dizer, essa nossa postura em prol da dignidade humana, né? Encerrando, volto nesse tema, como começamos, seja algo para nós inabalável. Né? Ou seja, isso eu não posso abrir mão. Né? Como pessoa, aí vou para o pessoal. Como pessoa e como profissional, que está envolvido em algum lugar do esporte. De novo, treinador, árbitro, gestor, interessa, professor. Onde eu estiver no âmbito esportivo, onde eu estiver como cidadã, eu não posso ser conivente com nenhum tipo de abuso, ainda mais para as pessoas mais vulneráveis, que são os deficientes, que são as crianças, que são os idosos. Veja, porque, sem dúvida, são eles que sofrem mais abusos. Não é? Então, pessoalmente, né? Você começou a falar, já comecei a me emocionar, né? A primeira vez que eu vi o documentário, eu chorei demais, mas eu chorei soluçar, copiosamente, né? E dá vontade de chorar de novo, sabe? Porque é muito forte, né? É muito triste, é muito avassalador. Eu falei dilacerado, é assim que eu me senti rasgada ao meio, porque eu fui treinadora, porque eu fui ginasta, porque eu sou mulher, porque eu fui menina, né? Então, é isso, né? E por um lado, que bom que eu não passei por isso e nunca fiz minhas ginastas passarem por isso. Mas, por outro lado, como é que isso acontece diante dos nossos olhos no século XXI? Foi agora, né? 2017, 20, quer dizer, foi agora. Isso ocorre há décadas, né? Mas, enfim, essa história é tão recente. Né? Então, pessoalmente, como mãe, né? Eu tenho um filho com deficiência, eu tenho uma filha, né? Em 2020, a minha filha tinha quase 10 anos, né? Quando eu vi esse documentário. Então, e vou dizer mais, né? O ano retrasado, eu convidei a minha filha a assistir esse filme comigo, inteiro, 1h44 de filme, sem pular nada, e ela ficou chocada, ela ficou por alguns dias impactada, e eu falei, filha, estou te educando como menina, como mulher, como adolescente, como
esportista, né? A minha filha já fez 6, 7 esportes e hoje ela está no voleibol, treinando vôlei. Eu falei, que fique claro, você nunca pode admitir ser abusada por ninguém. Por ninguém. Né? Por namorado, por amigo, pelos pais, pelo treinador, por ninguém. Em casa você não passa por isso. Mas muitas crianças passam. Né? Então, acho que é isso, né, Iago? Pessoalmente, por isso que eu agora vou para o meu grande finale, eu acho que esse filme ele tem um papel no campo esportivo fantástico para a gente entender esses lugares, né, federativos, dos gestores, dos treinadores, equipe médica, equipe multidisciplinar, né, então como um todo, e o papel protagonista das ginastas, que foram elas que foram lá denunciar, né? Enfim. Então tem vários papéis aí em jogo, mas também o papel social desse filme, né? Então é isso que também tem um mérito esse filme documentário. É isso, eu sentei com a minha filha e falei, você tem que ver isso, né? Você quer ver? Então é isso. Ai, não foi forte. Aí eu ouço comentários do tipo, mas não foi forte demais para ela. Por quê? Essas meninas foram abusadas com 9 anos, 8 anos, 10 anos. E elas falavam que isso para elas não era um abuso. Que depois elas perceberam que isso era abusivo. Porque os pais, voltamos lá, né, não fizeram o papel que tinha que ter feito. Sim. Olha, nunca deixa alguém te tocar desse modo. E isso é um abuso. A gente tem que ser claro com nossas crianças e nossos jovens, né? Formá-los para isso. Tem que tocar nesse assunto, sim. Ele é difícil, mas tem que tocar, né? Então, a gente tem que fazer isso. Então, eu quero dizer aqui, né, da minha gratidão por esse filme documentário, né, que eu passo para meus alunos, que eu passo para minha filha, que tem um papel, né, na nossa área esportiva muito importante e um papel social muito importante. E dizer também que no campo esportivo, esse processo que tanto doeu a tanta gente, ele foi um marco, ao meu ver. Né? Porque depois dessas denúncias, que culminaram nesse filme documentário, mas depois dessas denúncias, a gente teve uma sucessão de denúncias por todo o mundo da ginástica e de vários outros esportes. Né? Então, vamos parar também de culpar a ginástica. Porque na ginástica, não, para. Isso acontece no futebol, isso aconteceu no rugby, isso aconteceu nas artes marciais, isso aconteceu em vários esportes. Né? Então, esse acontecimento ele foi tão intenso, tão forte, tão triste, que ele acometeu toda uma comunidade, né, esportiva. Então, ele abriu portas, ele motivou, ele empoderou também muitos atletas a denunciarem abusos. Então, pronto, né? O programa final é esse, elogiando o papel dessas ginastas protagonistas dessa história e também, né, do papel social desse filme para a nossa sociedade, né, também contemporânea. Só vou fazer um último adendo aqui, minha cabeça vai... Ela não vai, ela não bate bem, mas só uma questão para quem esteja nos ouvindo e seja homem, tá? Deixa bem claro, assim, é direto com vocês, tá bom? Sabe o teu amigo, aquele cara que você fala, pô, esse cara, pô, perfeito, gente boa. Vou te contar um negócio. O presidente da federação tinha amigos. E muito provavelmente eles consideravam ele gente boa. O médico tinha amigos. Muito provavelmente consideravam ele gente boa. Os treinadores tinham amigos. Qual é o meu grande ponto aqui? Não se esqueça que a gente foi educado também para entrar nesse meio. Então, assim, desconfie das suas ações e da ação de quem está do seu lado. Incomoda. Incomoda. É um saco aprender. Eu sei. Tá tudo bem, todo mundo sabe. Mas é a tua função. Ou você aprende, ou você é punido de acordo com a lei. Tá bom? Então, fica aí um recadinho final também para quem é desse time que eu acho legal também colocar, porque senão a gente fala, não, mas pô, eu nunca não, gente. Você pode. Por que não? Por que você não pode cometer crime? Você não deve, é diferente. Mas você pode. Então, você esteja atento às suas ações. Tá? E atenção a essas normalizações, né? Então, de novo, né? Essas normalizações são perigosas, né? Então, cuidado com elas. Né? Isso na ginástica é normal,
isso no ginásio é normal, isso do treinador é normal, não tem nada de normal. Né? Tudo foi construído historicamente, socialmente, e, em geral, para beneficiar alguns grupos. Né? E, obviamente, que outros grupos serão explorados. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, e acho que, né, a gente conversava um pouco antes, acabei de lembrar, né, Iago, desse papel social do filme, institucional, a gente foi falando um pouco sobre isso, né? E eu quero fazer um último, me permita que vai demorar nem um minuto, o papel da ciência, o papel da universidade. Né? Então, lembrar que esse médico estava dentro da universidade, né? Fazendo extensão, então, né, como docente. Então, tinha um canal, que era uma coisa inédita, na verdade, não era um canal, ele tinha um site, né, o gymnasticsdoctor.com, ele tinha um site de dicas, nananã. Então veja, né, como isso nos provoca também no âmbito acadêmico para ter esses cuidados que você está falando, né? Com as vaidades, os cuidados com aquelas pessoas que são os reis, rainhas da verdade, né? Isso dá certo, tem que fazer. Não, a gente tem que ter cautela, né? Tem que ter cautela, porque a universidade também não pode ser mais conivente com isso e nem admitir isso, e também descuidar disso. Não é? Então, fica aqui também a nossa chacoalhada, né, para o campo acadêmico. Necessário. Eu que o diga, necessário. Agora eu vou utilizar a sua frase que eu sempre utilizo, congela. Né? Eu adotei essa frase, vou utilizar o resto da minha vida como estratégia de comunicação. Quando eu quiser soltar uma pequena frase, depois eu pular o assunto. Pronto. Então, fique aí. Pessoal, a todos que estejam nos ouvindo, eu vou encerrar no horário certinho para não fugir um minuto. Pessoal, primeiro agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, tá? Peço de novo, curta, comente, compartilhe com o máximo possível de gente. O assunto não é do esporte, não é específico a isso, é geral. Tá? Se você tirar o contexto esportivo e colocar empresarial, dá no mesmo. Se você tirar o contexto e colocar o contexto educacional de maneira mais ampla, dá no mesmo. Então, essa conversa e as reflexões servem para todo mundo. Compartilha o máximo possível, tá? Além disso, por favor, claro, vou pedir que vocês se inscrevam e também ative o sininho aqui no canal para receber outras conversas também nesse sentido, que eu acho que elas são importantes. E, Lica, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, pelo tempo. Agora vocês estão lascados que eu voltei. Então, assim, vou encher demais. Tá tudo certo. Vou encher demais. E a casa está do lado. Eu tô na cidade, eu tô no Jardim Universitário. Eu tô do lado. Então, assim, eu tô a 5 minutos aqui de ficar enchendo vocês toda hora. Então, assim, é a vida. Às vezes acontece. Entendeu? Então, fica o meu agradecimento. Muito obrigado pelo carinho. Se tiver alguma última palavra, por favor, senão a gente já faz o encerramento já. Somente agradecer mais uma vez você, a sua iniciativa, né? E a quem está nos ouvindo, nos vendo, enfim, no presente ou no futuro, a ideia, só de vocês estarem aqui, já acho que já é um passo nesse movimento nosso, educadores, nossos cidadãos, né, do mundo, para cada vez mais defender os direitos humanos. É isso. Então, pessoal, meu grande agradecimento também a todos vocês e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.